Você tem ideia do que está silenciosamente afetando milhões de pessoas todos os anos? Mais de 54 milhões de pessoas ao redor do planeta estão lutando com os impactos da demência neste exato momento. E a cada 3 segundos, um novo diagnóstico surge, mudando a vida de mais uma família para sempre. Agora, o que choca de verdade é que a demência já se tornou a 7ª principal causa de morte no mundo e a tendência só piora. Mas aqui está a verdade que pouca gente ousa revelar. Em uma quantidade alarmante de casos, o problema não é apenas a idade ou genética. Pesquisas recentes mostram que alguns dos remédios mais comuns, aqueles que estão no seu armário agora mesmo, podem estar lentamente sabotando o seu cérebro. Principalmente se você tem mais de 60 anos, certos medicamentos estão ligados à perda acelerada de memória, encolhimento cerebral e até à progressão do Alzheimer. E o mais perturbador, muita gente os toma todos os dias, sem saber o preço que isso pode estar cobrando da mente. Neste vídeo você vai descobrir os 9 medicamentos mais perigosos para o cérebro, todos com evidência científica ligando seu uso contínuo a sinais acelerados de demência. E sim, vamos revelar o número 1 da lista, um remédio receitado amplamente que pode estar devastando sua memória, sem que você perceba. Mas calma, não vamos apenas te deixar com medo. No final do vídeo, vamos revelar 3 alimentos naturais, comprovados pela ciência, que protegem o cérebro e ajudam a afastar a demência. Então, se você está buscando preservar sua lucidez, sua energia mental e sua qualidade de vida, fique comigo até o final. E antes de começarmos, escreve aqui nos comentários de que cidade ou país você está assistindo. É incrível ver como essa comunidade está crescendo. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos essenciais como esse. Agora vamos direto ao que interessa. Remédio número 9. Antihistamínicos de primeira geração. Muita gente com mais de 60 anos usa medicamentos para alergias ou insônia que parecem inofensivos à primeira vista. Produtos como a difenidramina, encontrada em marcas populares como Benadryl, são facilmente comprados sem receita. Mas o que poucos sabem é que esses medicamentos pertencem à classe dos anticolinérgicos, que têm um efeito direto em um neurotransmissor vital chamado acetilcolina. Pense na acetilcolina como um sistema de comunicação entre os neurônios. Sem ela, as conexões cerebrais enfraquecem. Resultado? Névoa mental, lapsos de memória cada vez mais frequentes e, com o tempo, até redução do volume cerebral. Um estudo publicado no JAMA Internal Medicine revelou que idosos que usaram anticolinérgicos diariamente por apenas 3 anos tiveram um risco 54% maior de desenvolver demência. E o mais assustador, esse dano começa de forma imperceptível. Você começa a esquecer pequenos compromissos, perder objetos com mais frequência, até que percebe que algo maior está acontecendo. Por serem vendidos livremente, muitos acreditam que são seguros. Mas, para cérebros envelhecidos, o preço pode ser irreversível. Remédio número 8. Benzodiazepínicos. Esses tranquilizantes são amplamente receitados para ansiedade, insônia e estresse. Nomes como diazepam, lorazepam e clonazepam podem soar familiares, talvez estejam até no seu armário agora. Mas aqui está o que poucos médicos explicam. O uso prolongado desses medicamentos pode estar reduzindo a atividade cerebral de forma intensa. Eles funcionam como um freio no cérebro, desacelerando as funções mentais em nome da calma. Só que esse freio, com o tempo, pode se transformar numa paralisação permanente das conexões neurais. Estudos mostram que pessoas acima de 60 anos que fazem uso contínuo de benzodiazepínicos têm um risco significativamente maior de desenvolver Alzheimer e outras formas de demência. E a tragédia é que muitos começam tomando ocasionalmente, mas acabam presos a um uso diário, acreditando que não têm escolha. A sensação de alívio momentâneo esconde um custo neurológico acumulativo. É como apagar lentamente a luz da consciência sem perceber que o interruptor está sendo desligado um dia de cada vez. Você já precisou lidar com ansiedade, insônia ou espasmos musculares? Se sim, é muito provável que em algum momento tenha recebido uma receita com nomes como alprazolam, diazepam ou lorazepam, pertencentes à classe dos benzodiazepínicos, uma das mais prescritas do mundo. E de fato, eles funcionam. Em minutos, você sente o corpo relaxar, a mente se aquietar e o sono vir mais fácil. Mas o que quase ninguém te conta é o efeito colateral de longo prazo que pode estar acontecendo em silêncio dentro do seu cérebro.
Esses remédios agem potencializando um neurotransmissor chamado GABA, que atua como um freio na atividade cerebral. A mente desacelera, sim, mas com o uso contínuo, o cérebro começa a resistir. Estudos mostram que o uso prolongado desses medicamentos pode afetar profundamente a memória, causar confusão mental frequente e até gerar alterações estruturais em regiões cerebrais responsáveis pelo raciocínio e retenção. Uma pesquisa publicada pelo respeitado British Medical Journal revelou um dado assustador. Pessoas que usaram benzodiazepínicos por mais de 90 dias apresentaram um risco 51% maior de desenvolver Alzheimer. Sim, 51%. E o mais chocante é que grande parte dos idosos toma esses medicamentos para dormir, acreditando estar fazendo algo inofensivo. Mas a verdade é que essa rotina, mantida por anos, pode estar silenciosamente drenando sua clareza mental. Começa com uma sensação de cansaço excessivo durante o dia, depois os reflexos ficam mais lentos e logo fica difícil acompanhar uma conversa simples. Isso não é envelhecimento natural. Isso é um sinal de que seu cérebro está sobrecarregado e pedindo socorro. Se esse é o seu caso, continue aqui, porque o que vem a seguir é ainda mais alarmante. Remédio número 7. Inibidores da bomba de prótons, IBPs. Se você toma algo como omeprazol, pantoprazol ou esomeprazol para combater refluxo ácido ou azia, é hora de repensar. Esses medicamentos são considerados campeões de vendas por aliviarem rapidamente o desconforto estomacal. Mas o que quase ninguém sabe é que eles podem estar minando silenciosamente a saúde do seu cérebro. O motivo é simples, mas perigoso. Ao bloquearem a produção de ácido gástrico, eles interferem na absorção de nutrientes essenciais ao funcionamento neurológico. Minerais como magnésio e vitaminas como a B12, cruciais para manter os neurônios funcionando bem, deixam de ser devidamente absorvidos. E sem esses nutrientes, o cérebro começa a falhar. Um estudo com mais de 73 mil idosos na Alemanha revelou que aqueles que usavam IBPs com frequência apresentavam um risco 44% maior de desenvolver demência. E a pior parte? Muitos continuam tomando por anos sem que nenhum médico reavalie se ainda há necessidade. Os sintomas surgem sorrateiramente. Você começa a pensar mais devagar, sente-se confuso após comer e nem imagina que o culpado não é a comida, e sim a pílula que você tomou antes da refeição. É um efeito colateral que pode passar despercebido por décadas, até que os danos se tornem irreversíveis. Se você usa esses medicamentos com frequência, o alerta está dado. Seu cérebro pode estar sendo privado dos nutrientes que ele mais precisa para se manter saudável. Remédio número 6. Antipsicóticos. Aqui entramos em um território ainda mais sensível. Medicamentos como quetiapina, olanzapina e risperidona são frequentemente indicados para pacientes com esquizofrenia, transtorno bipolar ou mesmo demência avançada, quando surgem agitações ou comportamentos agressivos. O que muitos não percebem é que esses remédios podem causar exatamente o tipo de prejuízo que prometem controlar. Isso porque eles atuam diretamente em neurotransmissores cruciais como dopamina e serotonina, fundamentais para o bem-estar, motivação e cognição. Ao bloquear esses sinais, o cérebro entra num estado de apatia profunda. O paciente parece mais calmo, mas também mais desconectado, mais lento e emocionalmente apagado. E há algo ainda mais grave. O FDA, a Agência de Saúde dos Estados Unidos, já emitiu um alerta de segurança máxima, conhecido como caixa preta, para o uso desses medicamentos em idosos com demência. O motivo? Risco elevado de morte súbita. Sim, você ouviu certo. Em vez de proteger, esses medicamentos podem encurtar a vida de quem já está em condição vulnerável. E mesmo assim, continuam sendo receitados aos milhares, todos os dias. Se alguém próximo a você faz uso desses antipsicóticos, fique atento aos sinais: apatia extrema, sonolência fora do comum, perda de interesse em tudo e confusão mental constante.
Muitas vezes, o que parece ser piora da doença pode, na verdade, ser um efeito colateral do próprio remédio. À medida que os anos avançam, muitos acreditam que é natural se sentir mais esquecido, menos conectado e até confuso diante de tarefas simples. Mas o que poucos sabem é que certos medicamentos podem estar por trás dessa perda de clareza, mesmo entre idosos que nunca foram diagnosticados com demência. Estudos recentes mostram que mudanças estruturais no cérebro podem ocorrer mesmo sem uso prolongado desses remédios, e os sinais geralmente começam discretos: dificuldade para acompanhar conversas, esquecimento de rotinas básicas, perda de foco. Com o tempo, essa leve confusão evolui para uma dependência crescente e a perda da autonomia. É uma das ironias mais trágicas da medicina moderna. Aquilo que foi receitado para acalmar a mente pode, na verdade, estar desligando aos poucos a capacidade cognitiva do paciente. E esse processo não é imediato, mas sim silencioso, sorrateiro e devastador. Remédio número 5. Sedativos do tipo Z, os populares indutores do sono. Quando o sono se torna escasso com o passar dos anos, é comum que muitos recorram a comprimidos como Zolpidem, Zopiclona ou Exopiclona para tentar forçar o corpo a descansar. Chamados de Z-Drugs, esses fármacos prometem noites tranquilas. Porém, o que eles entregam de alívio, retiram em saúde cerebral. Diferente do sono natural, essas drogas simulam um adormecimento ao reduzir a atividade elétrica cerebral, mas prejudicam ciclos fundamentais como o sono profundo e o estágio REM, exatamente os momentos em que a memória é consolidada e o cérebro se regenera. Resultado? Acordar se sentindo bêbado de sono, com a mente embaçada, dificuldade para lembrar nomes, lugares, ou até mesmo onde você deixou as chaves. O British Medical Journal publicou um estudo impactante. Idosos que usam Z-Drugs com frequência têm risco significativamente maior de desenvolver demência. E não para por aí. Casos de sonambulismo, delírios noturnos e confusão matinal também estão entre os efeitos relatados. Isso sem contar as quedas frequentes, resultado da diminuição da vigilância e equilíbrio. O mais assustador, você pode estar dormindo 8 horas por noite e ainda assim acordar como se estivesse exausto. E essa sensação não é só cansaço, é o cérebro gritando por ajuda, tentando se recuperar do que deveria ser descanso, mas virou uma anestesia recorrente. Se você ou um ente querido precisa de um desses medicamentos para dormir, é hora de reconsiderar, porque o preço silencioso pode ser a perda progressiva da mente. Remédio número 4. Antidepressivos tricíclicos, um velho conhecido que continua presente nas receitas. A solidão, as doenças e as perdas emocionais fazem com que a depressão seja algo comum entre os idosos. E para tratar isso, muitos médicos ainda prescrevem fármacos como amitriptilina e doxepina, pertencentes à classe dos antidepressivos tricíclicos. Mas aqui vai o alerta. Esses medicamentos têm fortes propriedades anticolinérgicas, o que significa que bloqueiam a ação da acetilcolina, um dos principais neurotransmissores ligados à memória, concentração e capacidade de raciocínio. Para cérebros mais sensíveis, como os de pessoas acima dos 60 anos, essa interferência pode ser um verdadeiro golpe na função cognitiva. O British Medical Journal publicou um estudo impactante. Idosos que usam Z-Drugs com frequência têm risco significativamente maior de desenvolver demência. E não para por aí. Casos de sonambulismo, delírios noturnos e confusão matinal também estão entre os efeitos relatados. Isso sem contar as quedas frequentes, resultado da diminuição da vigilância e equilíbrio. O mais assustador, você pode estar dormindo 8 horas por noite e ainda assim acordar como se estivesse exausto. E essa sensação não é só cansaço, é o cérebro gritando por ajuda, tentando se recuperar do que deveria ser descanso, mas virou uma anestesia recorrente. Se você ou um ente querido precisa de um desses medicamentos para dormir, é hora de reconsiderar, porque o preço silencioso pode ser a perda progressiva da mente. Remédio número 4.
antidepressivos tricíclicos, um velho conhecido que continua presente nas receitas. A solidão, as doenças e as perdas emocionais fazem com que a depressão seja algo comum entre os idosos. E para tratar isso, muitos médicos ainda prescrevem fármacos como amitriptilina e doxepina, pertencentes à classe dos antidepressivos tricíclicos. Mas aqui vai o alerta. Esses medicamentos têm fortes propriedades anticolinérgicas, o que significa que bloqueiam a ação da acetilcolina, um dos principais neurotransmissores ligados à memória, concentração e capacidade de raciocínio. Para cérebros mais sensíveis, como os de pessoas acima dos 60 anos, essa interferência pode ser um verdadeiro golpe na função cognitiva. A princípio, o remédio parece funcionar. Melhora o humor, acalma a ansiedade. Mas com o passar do tempo, a pessoa começa a apresentar sintomas como confusão, sonolência excessiva e falhas constantes de memória. O problema é que esses efeitos são muitas vezes atribuídos à própria depressão ou à idade, quando na verdade podem estar sendo causados pelo medicamento que deveria tratar o problema. Uma pesquisa publicada na JAMA em 2015 revelou uma conexão direta entre a dose e a duração do uso de medicamentos com ação anticolinérgica e o risco de demência. Ou seja, quanto mais você toma, maior o perigo. E ainda assim, médicos seguem receitando esses compostos antigos, ignorando alternativas modernas, mais seguras e eficazes. Se você conhece alguém que está fazendo uso contínuo de antidepressivos tricíclicos e apresenta sinais de desorientação ou dificuldade para manter o foco, não ignore. Pode não ser a doença, mas o remédio alimentando o declínio. Em terceiro lugar, os medicamentos para controle da bexiga. Um problema comum, porém constrangedor entre pessoas mais velhas é a bexiga hiperativa, aquela sensação constante de urgência ou os escapes involuntários. Para resolver isso, médicos costumam prescrever remédios como oxibutinina, tolterodina e solifenacina. Até aí tudo bem. Só que o que quase ninguém explica é que esses remédios fazem parte de uma classe chamada anticolinérgicos, ou seja, bloqueiam diretamente a ação da acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória, foco e aprendizado. E essa interferência pode cobrar um preço altíssimo. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriram que idosos que usavam esses medicamentos tinham um volume cerebral menor e desempenho mais fraco em testes de memória do que aqueles que não os tomavam. Os exames revelaram reduções reais em áreas do cérebro responsáveis pelo raciocínio, memória e aprendizado. E o mais alarmante, muitas dessas pessoas usaram os medicamentos por anos, sem nunca serem reavaliadas quanto aos efeitos cognitivos. E aí começa o ciclo silencioso. Dificuldade em planejar tarefas simples, confusão com rotinas básicas e uma constante sensação de que a mente não está mais funcionando como antes. Se isso soa familiar, pode ser hora de investigar se o que está controlando sua bexiga também está sabotando sua lucidez. Porque sim, alguns desses remédios não só comprometem a qualidade de vida, eles literalmente alteram a estrutura do cérebro. Número 2 na lista, as estatinas. Essas drogas estão entre as mais prescritas do mundo para idosos. Com nomes como atorvastatina, simvastatina ou rosuvastatina, as estatinas são famosas por reduzirem o colesterol e, com isso, diminuírem os riscos de infartos e AVCs. Mas há um detalhe que poucos médicos destacam: o cérebro precisa de colesterol para funcionar bem. Isso mesmo, aproximadamente 25% de todo o colesterol do corpo está no cérebro, sendo essencial para a formação e manutenção dos neurônios, as células responsáveis por carregar informações entre as regiões cerebrais. Quando as estatinas reduzem os níveis de colesterol, elas também podem afetar a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, impactando diretamente no humor, memória e capacidade de concentração. Não é à toa que muitos pacientes relatam episódios de confusão mental, lapsos de memória e dificuldade de foco após o início do tratamento com estatinas.
Um estudo publicado na revista Pharmacotherapy mostrou que 75% dos participantes que sentiram problemas cognitivos melhoraram depois que pararam de tomar essas medicações. Isso não quer dizer que as estatinas são vilãs, elas salvam vidas e têm seu lugar. Mas se você começou a perceber alterações na sua memória ou clareza mental depois de iniciar esse tipo de tratamento, talvez seja hora de conversar com seu médico. Há alternativas mais brandas ou ajustes de dose que podem proteger seu coração sem sacrificar sua mente. E no topo do ranking, o número 1, medicamentos com múltiplos efeitos anticolinérgicos. Essa categoria é sem dúvida a mais perigosa quando o assunto é declínio cognitivo em idosos. Não estamos falando de um único comprimido, mas de combinações de substâncias que juntas causam um efeito devastador no cérebro. Exemplo: aqueles remédios para gripe e resfriado que misturam difenidramina com descongestionantes, ou medicamentos gastrointestinais contendo escopolamina e atropina, até relaxantes musculares como ciclobenzaprina. O problema é cumulativo. Ao consumir várias dessas substâncias ao longo do tempo, mesmo em doses pequenas, o cérebro sofre um ataque constante que vai drenando a acetilcolina. Resultado: confusão, lapsos de memória, dificuldade de aprendizado, perda de foco e, eventualmente, aceleração de doenças como o Alzheimer. Uma das pesquisas mais impactantes sobre esse tema acompanhou 3.434 idosas durante 10 anos. O estudo concluiu que aqueles com alto uso acumulado de medicamentos anticolinérgicos apresentavam um risco 54% maior de desenvolver demência. E o detalhe mais perturbador: mesmo após a suspensão dos remédios, os danos se mantinham. Isso significa que esses medicamentos têm um efeito de desgaste progressivo que continua mesmo quando o paciente já parou de tomar. O perigo maior? Essas substâncias estão escondidas em xaropes para tosse, remédios para dormir e pílulas para enjoo. Muitas vezes, um idoso toma 3 ou 4 desses ao mesmo tempo sem ter ideia de que está se auto-envenenando lentamente. É por isso que essa classe lidera a lista. Ela é silenciosa, sorrateira e atinge milhões de pessoas todos os dias. Em terceiro lugar, entre os alimentos que blindam seu cérebro, mirtilos, ou como muitos especialistas já chamam, as frutas da mente. Essas pequenas esferas azuladas são verdadeiros escudos antioxidantes naturais. O segredo está numa substância chamada antocianina, um potente composto que combate o estresse oxidativo, o mesmo tipo de desgaste que enferruja mentalmente o cérebro com o passar do tempo. Para você entender melhor, o estresse oxidativo age como um tipo de corrosão silenciosa nas células cerebrais, atrapalhando memória, o foco e a agilidade mental. Mas quando os mirtilos entram em cena, eles ajudam a restaurar a vitalidade cerebral, fortalecendo conexões e prevenindo o envelhecimento cognitivo. Um estudo conduzido pela Universidade de Cincinnati mostrou que idosos que tomaram suco de mirtilo todos os dias durante 12 semanas apresentaram melhorias visíveis em testes de memória e aprendizagem. Estamos falando de um alimento natural, acessível e delicioso que você pode incluir facilmente em um iogurte, numa vitamina ou até comer como lanche durante o dia. Cada colherada é como aplicar um escudo protetor em seu cérebro. Se você está buscando uma maneira prática de fortalecer sua mente todos os dias, o mirtilo é um superalimento que não pode faltar na sua rotina. Pequeno no tamanho, gigante nos benefícios. Alimento número 2. Peixes gordurosos, verdadeiros aliados da saúde cerebral. Salmão, sardinha, cavala. Esses peixes de águas profundas são riquíssimos em ômega 3, especialmente DHA, um ácido graxo essencial que atua como material de construção dos neurônios. É como se fosse o cimento que mantém a estrutura das células cerebrais em pé. O DHA ajuda os neurônios a se comunicarem com clareza, reduz inflamações e ainda protege o cérebro de danos que se acumulam com o tempo. E tem mais. Uma meta-análise publicada no Journal of Alzheimer's Disease revelou que pessoas que consomem peixe ao menos uma vez por semana têm 60% menos chances de desenvolver Alzheimer. E os benefícios não param na prevenção. Mesmo em casos em que já existe comprometimento cognitivo leve, o ômega 3 ajuda a frear a progressão da doença e manter a lucidez por mais tempo.
Apenas 2 porções por semana já são suficientes para causar uma transformação positiva. E é simples incluir na rotina, grelhado no almoço, ao forno no jantar ou até em forma de pasta fria. O importante é entender que o ômega 3 é como óleo lubrificante para as engrenagens do cérebro. Com ele, sua mente continua girando com fluidez, clareza e vitalidade, mesmo com o passar dos anos. Na posição número 1, folhas verdes escuras, o verdadeiro combustível da mente. Couve, espinafre, escarola e outras folhas desse grupo são carregadas de nutrientes que trabalham em equipe para preservar e renovar o cérebro. Estamos falando de vitamina K, luteína, folato e beta-caroteno, uma combinação perfeita para proteger os neurônios, melhorar a memória e reforçar a capacidade cognitiva ao longo dos anos. Um estudo publicado na revista Neurology mostrou que pessoas que consumiam de 1 a 2 porções de folhas verdes por dia tinham a cognição de alguém 11 anos mais jovem. Isso mesmo, 11 anos a menos no relógio mental. E o melhor, são extremamente versáteis. Você pode saltear, bater com frutas no liquidificador, colocar na sopa ou até em omeletes. O que importa é colocar essas folhas de forma consistente no seu cardápio. Elas são como combustível de alta octanagem para o seu cérebro. Fortalecem a memória, reduzem a inflamação cerebral e mantêm a mente afiada. Se existe um alimento que deveria estar presente em todas as refeições de quem quer envelhecer com saúde mental, é esse. E não é exagero, a diferença entre uma mente ativa e uma mente lenta pode estar no que você coloca no seu prato. E agora, uma pausa para refletir. Se você é idoso ou cuida de alguém da terceira idade, essas informações são vitais. Durante anos, confiamos em medicamentos para dormir melhor, aliviar dores ou controlar sintomas. Mas agora sabemos que alguns desses remédios podem estar minando silenciosamente o bem mais precioso que temos: nossa consciência. O mais assustador é que tudo começa de maneira sutil. Um nome esquecido, um compromisso perdido, aquela palavra que simplesmente desaparece da memória. Muitos pensam que é coisa da idade, mas em muitos casos são sinais de alerta de que algo mais sério pode estar acontecendo. A boa notícia: você tem poder de escolha. Agora que conhece os riscos, pode conversar com o seu médico, buscar alternativas e começar hoje mesmo a fortalecer seu cérebro através da alimentação. A demência não aparece de uma hora para outra, mas a prevenção pode começar em um único café da manhã, com virtilos, folhas verdes ou um pedaço de salmão. Cada decisão conta. Agora queremos ouvir você. Você ou alguém da sua família já enfrentou problemas de memória ao usar algum desses medicamentos? Quais alimentos você adicionou à sua dieta para proteger o cérebro? Compartilhe sua experiência com a gente nos comentários. A sua história pode inspirar outras pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.